Seja muito bem-vindo ao programa Propósitos de Vida. Meu nome é Adriano Papa, eu sou o pastor e estou na apresentação deste programa que tem abençoado a família brasileira. A doutrina de anjos, conhecido como angeologia, tem sido um ensino raro nos nossos púlpitos. Por isso, existe uma onda de misticismo que tem invadido as nossas igrejas atualmente, com muita ênfase dada pelo movimento Nova Era, com afirmações absurdas e muita exploração em torno da ingenuidade e carências emocionais e afetivas do povo. Por isso, no programa de hoje, falaremos um pouco sobre o que a Bíblia ensina a respeito dos anjos. Teremos também uma palavra desafiadora para o seu coração. Iremos falar sobre Jesus, o doador, pois você só pode dar a outros aquilo que você tem. E Jesus deu a vida por nós. E está no ar o programa Propósitos de Vida.
Os anjos são seres espirituais criados especialmente com a mais alta distinção entre todos os seres vivos criados por Deus. Eles exercem atividades importantes no mundo espiritual, mas não são independentes nessas atividades, pois fazem dentro dos limites em que foram criados. Basicamente, a palavra anjo significa mensageiro. É como se fosse um embaixador que fala e age no lugar daquele que o enviou. A palavra fala em anjos bons e anjos maus, embora ressalte que todos os anjos foram, no início, criados bons e santos. Tendo eles livre arbítrio, numerosos anjos participaram da rebelião de Satanás e abandonaram o seu estado original de graça como servos de Deus. E assim, perderam o direito à sua posição celestial. No Antigo Testamento, os anjos aparecem como seres celestiais, membros da corte de Deus que servem e louvam a Ele, são espíritos ministradores, transmitindo a vontade de Deus, obedecendo a vontade de Deus, executando os seus propósitos e celebrando os louvores. No Novo Testamento, lemos da aparição dos anjos em eventos marcantes, como a concepção de Cristo, seu nascimento, sua ressurreição e sua ascensão, e também na segunda vinda. Algumas questões sobre a natureza dos anjos. A primeira coisa, eles são seres criados. Que os anjos foram seres criados está registrado em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos ou domínios, ou principados, ou potestades. A segunda coisa a respeito dos anjos é que eles não têm sexo. Mateus capítulo 22, versículo 30, declara que os anjos não se casam, o que prova que eles não têm sexo. O texto de Gênesis 6, versículo 2, é citado por muitos, dizendo que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Mas nesse texto não se trata de anjos, mas dos descendentes de Sete. Uma outra coisa importante é que os anjos, eles são imortais. Judas, no versículo 6, declara que os anjos não podem morrer. Eles não recebem também adoração. Uma outra coisa a respeito dos anjos: eles não aceitam que ninguém os adore, pois eles não são deuses. Agora eu quero falar um pouquinho também sobre a hierarquia dos anjos. O primeiro nome que a gente vê na Bíblia, lê na Bíblia, é arcanjo, que é um termo que indica a mais elevada posição nessa hierarquia angelical. A Bíblia fala apenas de um arcanjo chamado Miguel, o qual, além da sua posição superior aos demais anjos, tem uma missão protetora em relação ao povo de Israel. Em Daniel capítulo 10, versículo 13, diz assim: e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu deixei ali com os reis da Pérsia. Nós lemos também da descrição do anjo Gabriel. É um anjo de alta categoria, mas não é chamado de arcanjo nas Escrituras. É enviado para explicar a visão das 70 semanas a Daniel, registrado em Daniel, capítulo 9, versículo 21. É enviado a Zacarias e Maria, também está registrado em Lucas, capítulo 1, versículo 19 e versículo 26. Lembra dos querubins? Os querubins são uma classe especial de anjos, diretamente relacionada com o trono de Deus. A Bíblia declara que Deus habita entre os querubins. Também nós lemos de serafins. Segundo a Bíblia, eles estão envolvidos diretamente no serviço de adoração ao Deus Todo-Poderoso. São seres que proclamam a santidade divina, louvando-o todo o tempo. Outro ensino que lemos é o termo anjo do Senhor. Essas aparições são chamadas de teofanias, que são as aparições de Deus na forma humana. A expressão anjo do Senhor, ou em alguns textos anjo de Deus, se encontram mais de 50 vezes no Antigo Testamento. A primeira aparição do anjo do Senhor, relatada pela Bíblia, foi no episódio de Agar, no deserto, em Gênesis capítulo 16, versículo 7. Outros acontecimentos incluíram Abraão, Jacó, Moisés, todos os israelitas durante o Êxodo, Balaão, Gideão, entre outros. Na Bíblia,
lemos que o anjo do Senhor realizou várias tarefas semelhantes às dos anjos em geral. Às vezes, as suas aparições eram simplesmente para trazer alguma mensagem, como foi no caso de Abraão, em Gênesis capítulo 22, do versículo 15 a 18, em que ele reafirma a promessa de abençoar a descendência de Abraão. Em outras aparições, ele foi enviado para suprir necessidades ou para proteger o povo do perigo. Apesar de haver falta de unanimidade quanto à identidade do anjo do Senhor, nós podemos acompanhar a antiga interpretação cristã que essas aparições são manifestações pré-encarnadas da segunda pessoa da Trindade, ou seja, o Senhor Jesus. Eu vou apresentar aqui alguns fatos para comprovar isso. Por exemplo, quando o anjo do Senhor apareceu a Josué, está registrado em Josué capítulo 5, versículo 14, diz o texto que Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e adorou e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Como dissemos aqui no início do Teologando, os anjos não recebem adoração. Portanto, se o anjo do Senhor fosse apenas um anjo, teria proibido Josué de adorá-lo, assim como o anjo fez com o apóstolo João, como está relatado em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Outro fato, outra evidência importante, em Juízes capítulo 13 e versículo 18, quando o anjo do Senhor visita Manoá para anunciar o nascimento de Sansão, ele pergunta assim: qual o seu nome? E o anjo responde: por que perguntas pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Essa resposta, ela se parece com um dos nomes dados a Jesus em Isaías no capítulo 9, versículo 6, quando fala assim: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, né? E para finalizar, eu quero fazer aqui algumas considerações. Deus não autoriza o culto aos anjos. Ideias que permeiam entre o povo de um anjo medianeiro também é um absurdo, porque usurpa o lugar que pertence ao Senhor Jesus. Os anjos são poderosos, mas não são Deus, não são Trindade, não são Espírito Santo, têm poder, mas não são Jesus, não têm o atributo de Deus. Uma coisa interessante sobre os anjos está registrada em Lucas capítulo 15, versículo 10, que diz assim: que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E que Deus nos auxilie a entender e viver a reverência, a submissão e o serviço que os anjos desempenham para, deste modo, cumprir o que Jesus expressou na oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Muito bem, vocês ouviram aí esse Teologando sobre anjos. Esse é um assunto vasto, é um assunto que a gente precisa de mais tempo para falar, né? Mas tem que ser falado assim aos poucos. Nós teremos mais programas falando a respeito de anjos. Eu quero, neste momento, de um quadro para o outro, convidar você a fazer parte da divulgação do nosso ministério. Neste mês de outubro, nós estamos há 6 anos no ar, transmitindo a palavra de Deus, evangelizando, discipulando, procurando servir uns aos outros e trazendo o melhor da adoração aqui da região para os nossos telespectadores. Por isso, nos ajude, divulgue a nossa programação. Você pode fazer parte do meu canal no YouTube, você pode se inscrever no meu canal Adriano Papa. A gente está sempre postando os programas depois que eles são exibidos na TV, e você pode ver e rever quantas vezes você quiser. Basta marcar o sininho lá e você é avisado quando tem um programa novo. Também você pode curtir a nossa fanpage no Facebook, a página Propósitos de Vida,
curta e toda semana a gente tem postado informações sobre o programa, bastidores da gravação e frases com propósitos para que você tenha uma semana abençoada. E também você pode assistir o nosso programa toda quinta-feira às 22 horas. Você que se encontra na cidade de Ipatinga, você pode assistir no canal 11 da Astro ou simultaneamente você pode assistir na internet. Você que se encontra fora da cidade de Ipatinga, em qualquer lugar do mundo, basta ter conexão com a internet, você pode assistir toda quinta-feira às 22 horas no www.tvcaravelas.com.br. Assista a nossa programação e seja ricamente abençoado. Nós estamos nos aproximando de épocas festivas em que se dá presente para todos, Dia das Crianças, Natal. Mas neste palavra profética eu quero falar de um presente que existe em boa quantidade para todos. Infelizmente, muitos não sabem a respeito desse presente ou não entendem o que precisa fazer para conseguir recebê-lo. O importante é que ninguém que se aproximou dele teve seu pedido recusado. Esse presente não custa nem um centavo. Não precisa ficar em pé horas e horas em uma fila de loja esperando sua vez para ser atendido e comprá-lo. Não precisa esvaziar sua carteira, nem usar seu cartão de crédito para pagar por ele. Na verdade, nem é possível comprar esse presente. O que se pode fazer é recebê-lo. Outra pessoa comprou para nós e isso lhe custou tudo o que tinha. Jesus, com a sua vida, Ele doa vida abundante para nós. E este é o tema do Palavra Profética de hoje. Jesus, o doador. O tema da mensagem de hoje do Palavra Profética é Jesus, o doador. E eu quero citar aqui o texto de João, capítulo 10, versículo 15, que diz assim: assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Tem uma frase que circula na internet que diz: alguém só pode dar aquilo que tem. Nesse texto, nós vemos Jesus, o bom pastor de suas ovelhas, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele também fala do ladrão, que vem somente para roubar, matar e destruir. Ele rouba para tentar se apossar de algo que não é dele. Ele mata para o que foi roubado não mais reclame seu direito. E ele destrói porque o seu reinado é de morte e de trevas. Um reinado parasita e não condizente com a vida e com Deus. Algumas coisas que conquistamos com o sacrifício de Cristo por nós na cruz. A primeira delas é a vida eterna, vida em abundância. E o que é vida eterna, vida em abundância? Para alguns, depois de entregar a vida a Cristo, é se fechar para as alegrias e divertimentos e ficar triste e sério em um cantinho. Para outros, viver a vida é se divertir ao máximo, sair para a balada, sair para a rodada de bebidas, ficar com todos, curtir a vida. Ainda para outros, ter vida abundante é juntar muito dinheiro, fazer uma boa faculdade, ter uma boa profissão, ser gerente, diretor ou dono de uma empresa, ser bem-sucedido na vida. Essa palavra abundante, no original grego, tem um significado mais ou menos assim de muito, muito bem, além da medida. Uma quantidade tão grande que chega a ser mais do que era de se esperar ou antecipar. Então, antes de começarmos a ter visões de casas luxuosas, carros caros, cruzeiros por todo o mundo e mais dinheiro do que poderíamos usar, precisamos parar e pensar sobre o que Jesus ensina a respeito dessa vida abundante. A Bíblia nos diz que a riqueza, prestígio, posição e poder neste mundo não são as prioridades de Deus para nós. Em suma, Jesus nos promete uma vida muito melhor do que poderíamos imaginar.
1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vida abundante é a vida eterna, uma vida que se inicia no momento em que vimos a Cristo e o recebemos como Salvador. E essa vida dura por toda a eternidade. A definição bíblica da vida, a vida eterna especificamente, é fornecida pelo próprio Jesus, que ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Está registrado em João, capítulo 17, versículo 3. Essa definição não menciona a quantidade de dias, não menciona saúde ou prosperidade, não menciona família ou ocupação. Na verdade, a única coisa que menciona é o conhecermos a Deus, que é a chave para uma vida verdadeiramente abundante. A vida de um cristão gira em torno de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Está registrado em 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Isso nos ensina que a vida abundante é um processo contínuo de aprender, praticar e amadurecer, bem como de falhar também, recuperar depois dessas falhas, ajustar, resistir e superar. Porque em nosso estado atual, nós vemos como em espelho obscuramente. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Mas um dia veremos a Deus face a face e vamos conhecê-lo completamente, assim como também seremos conhecidos completamente. 1 Coríntios 13 e 12. Não mais lutaremos contra o pecado e a dúvida. Esta será a vida abundante finalmente cumprida. Depois temos também o motivo dessa doação de Jesus por nós, que é o amor. Em João capítulo 15, no versículo 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. E João capítulo 3, versículo 16, diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O amor de Deus por nós fez ele doar seu único Filho para morrer em nosso lugar. Jesus, em vários trechos da Bíblia, antes de efetuar um milagre, ou após ouvir a reclamação daquela pessoa que se aproximava dele, a gente lia sempre essa frase assim: Jesus o amou. Em alguns outros trechos, quando se referia à multidão, falava, Jesus tinha compaixão deles. Foi por amor a nós que Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário. Foi por amor a nós que Ele derramou o seu sangue por cada pecador sobre a face da terra. É por amor a nós que Ele um dia virá buscar a sua igreja, a noiva formosa, comprada por alto preço. É por amor a nós que Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Por causa desse imenso amor por nós, Ele nos dá vida em abundância. Só podemos dar aos outros aquilo que a gente tem. Se recebemos amor da parte de Deus, por que não dar amor a outras pessoas? Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos. Então esse é o desafio da palavra profética neste programa. Receba essa palavra em nome de Jesus. Meu querido, você foi desafiado aí. Jesus é o doador. E a gente só pode dar a outras pessoas aquilo que a gente tem. Se recebemos amor da parte de Deus, devemos dar amor a outros. Nós recebemos também vida abundante. Então, a gente, através desse amor, a gente mostra a outros como também receber
vida em abundância da parte de Jesus. Eu quero agradecer a sua audiência e convidá-lo para assistir os nossos próximos programas. Se o Senhor permitir, se Jesus não voltar até lá, nós estaremos aqui novamente trazendo mais um recado da palavra de Deus para todos vocês. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de muita paz, em nome de Jesus.